Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 41 do livro O Desejado de Todas as Nações. Neste capítulo, nós lemos assim: Quando Cristo proibiu o povo de o proclamar rei, reconheceu haver chegado a um ponto decisivo em sua história. Multidões que hoje o desejavam exaltar ao trono, dele se desviariam amanhã. A decepção de suas ambições egoístas transformar-lhes-ia o amor em ódio e os louvores em maldições. Desde o princípio, não acenara a seus seguidores com nenhuma esperança de recompensas terrestres. A um que viera desejando ser seu discípulo dissera: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se os homens pudessem haver obtido Cristo e o mundo, multidões lhe haveriam oferecido seu apoio. Tal serviço, porém, não poderia ele aceitar. Dos que agora se achavam ligados a ele, muitos havia que tinham sido atraídos pela esperança de um reino terrestre. Estes deveriam ser desenganados. O ensino profundamente espiritual no milagre dos pães não fora compreendido. Deveria ser tornado claro. E essa nova revelação traria consigo mais rigorosa prova. O milagre dos pães foi divulgado por toda parte, e no dia seguinte, bem cedo, o povo afluía a Betsaida para ver a Jesus. Suas buscas, porém, foram infrutíferas, e muitos regressaram a Cafarnaum, buscando-o sempre. Entretanto, chegara ele a Genezaré, após um dia de ausência. Logo se soube de sua chegada. Correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. Algum tempo depois, foi ele à sinagoga. E aí o acharam, os que vieram de Betsaida. Ouviram dos discípulos como atravessaram o mar. A fúria da tempestade, as muitas horas de infrutíferos esforços remando contra ventos adversos, o aparecimento de Cristo andando sobre as águas, os temores despertados. Suas palavras de tranquilização, a aventura de Pedro e as consequências da mesma, bem como a súbita cessação da tempestade e o aportar do barco, tudo foi fielmente narrado à maravilhada multidão. Não contentes com isso, muitos ainda se reuniram em torno de Jesus indagando: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus não lhe satisfez a curiosidade. Disse tristemente: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Não o buscavam por nenhum motivo digno, mas como foram alimentados com os pães, esperavam receber ainda bênçãos temporais unindo-se a ele. O Senhor lhes ordenou: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Não busqueis meramente benefícios materiais. Não seja vosso primeiro esforço o prover o necessário à vida atual, mas buscai o alimento espiritual. Isso apenas o Filho de Deus pode dar. Por um momento, despertou-se o interesse dos ouvintes. Exclamaram: que faremos para executarmos as obras de Deus? Sua pergunta significativa: que faremos para merecer o céu? Qual o preço que nos é exigido
para alcançar a vida por vir. Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creiais daquele que ele enviou. O preço do céu é Jesus. O caminho para o céu é a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o povo não queria receber essa declaração de divina verdade. Seus corações descontentes indagavam por que, se Jesus podia realizar tão assombrosas obras como as que tinham presenciado, não podia dar saúde, força e riqueza a todo o seu povo, libertá-lo de seus opressores e exaltá-lo ao poder e à honra. O fato de ele pretender ser o enviado de Deus e, todavia, recusar ser rei de Israel era um mistério que não podiam penetrar. Abriram, assim, o coração à incredulidade. Então, meio zombeteiramente, um rabi perguntou: Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Os judeus honravam a Moisés como o doador do maná, rendendo louvor ao instrumento e perdendo de vista aquele por quem a obra fora operada. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Esse alimento era uma figura do verdadeiro pão do céu. Jesus disse: o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Pensando ainda que era a comida temporal que Jesus se referia, alguns dos ouvintes exclamaram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus falou então abertamente: Eu sou o pão da vida. A figura empregada por Cristo era familiar aos judeus. O ensino dos profetas tornava clara a profunda lição espiritual do milagre dos pães. Houvessem entendido as Escrituras e teriam compreendido suas palavras quando disse: Eu sou o pão da vida. Tinham visto Cristo pelo testemunho do Espírito Santo, pela revelação de Deus à sua alma. As vivas evidências de seu poder estiveram perante ele dia a dia, mas pediam ainda outro sinal. Houvesse este sido dado, e permaneceriam tão incrédulos como antes. Se não se convenciam pelo que tinham visto e ouvido, inútil seria mandar-lhes mais obras maravilhosas. A incredulidade encontrará sempre desculpa para a dúvida e raciocinará negativamente sobre a mais positiva prova. Novamente, apelou Cristo para aqueles corações obstinados: O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo aquele que o recebesse pela fé, disse ele, havia de ter a vida eterna. Nenhum se podia perder. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas os guias do povo se ofenderam e diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? As pessoas não estavam dispostas a abrir seu coração para Jesus por aquilo que ele era, pelas palavras que ele pronunciava, pelos ensinos que ele trazia, pelo Deus que ele representava. No entanto, iam atrás dele e buscavam dele aquilo que ele podia oferecer. Queriam todos os benefícios, as bênçãos,
os privilégios que Jesus podia dar. Estavam mais preocupados com os benefícios que podiam tirar de Cristo do que com a sua relação espiritual com Ele e com o Pai. Assim, é hoje também. As igrejas se proliferam pela face da terra e algumas se orgulham por ter muitos membros. Existem as famosas mega-igrejas, que congregam num único lugar milhares de pessoas. Mas o interessante é que se você olhar para essas igrejas, vai descobrir que seu ensinamento básico é a teologia da prosperidade. Em outras palavras, é aquilo que o Evangelho pode proporcionar, as bênçãos que o seguir a Cristo pode dar, os benefícios materiais que as pessoas podem tirar da sua relação com Deus. Estão mais preocupadas com os presentes que podem receber das mãos de Deus do que com a sua salvação, com o seu relacionamento com o Criador, com as bênçãos da vida eterna. Se você procurar pessoas que estão indo para a igreja e perguntar-lhes o que você vai fazer na igreja, o que você vai buscar na igreja, vai ouvir delas: eu vou na igreja porque eu preciso de uma bênção. Eu vou na igreja porque eu preciso de uma graça. Eu vou na igreja porque eu tenho problemas e eu preciso resolver os meus problemas. As pessoas estão mais preocupadas com aquilo que Jesus pode dar do que com a sua relação com os céus. As multidões se entusiasmaram com Jesus, porque viram em Jesus alguém que seria capaz de solucionar todos os seus problemas materiais. Tendo a Jesus como rei, não mais teriam problemas de caixa, não mais teriam dificuldades de saúde, não mais enfrentariam a morte, não mais precisariam trabalhar, não mais lhes faltaria qualquer bênção material, porque Jesus seria capaz de realizar qualquer milagre para prover tudo aquilo que precisavam. Por isso queriam Jesus. Não estavam nem um pouco tocadas pelo caráter de Cristo, pelo Evangelho de Jesus, pela mensagem dos céus. O seu coração não estava aberto ao Espírito de Deus. Não estavam preocupados com a vida espiritual. Estavam unicamente interessadas nas coisas desta vida. Queriam de Jesus os presentes, as bênçãos que Jesus pode oferecer. Infelizmente, após a conversão de Constantino, o imperador romano que tornou-se cristão para pacificar o seu império, e a partir dele, pelas multidões que se uniram ao cristianismo para estarem do lado do imperador, a igreja cristã tem enfrentado o declínio espiritual. As doutrinas se corromperam. Multidões afluem à igreja, assistem aos cultos, propagam ser membros da igreja, mas poucos, muito poucos, estão verdadeiramente convertidos. Políticos procuram as igrejas em época de eleição, querem os votos e o apoio dos fiéis. Demonstram exteriormente práticas religiosas, quando na verdade tudo que querem são votos. Por que você segue a Cristo? Alguns vieram para a igreja porque começaram a se interessar por um rapaz ou por uma moça que era membro da igreja. E para namorar e casar, precisava pertencer à mesma fé. Então acabaram se tornando membros da igreja por interesse, não por conversão. Por que você é membro da igreja? Alguns vão à igreja porque os pais obrigam, porque se não forem, serão mal vistos socialmente. Então,
para obter vantagens nos relacionamentos, frequenta a igreja. Mas será que isto basta? Será que isto é suficiente? Alguns são membros da igreja porque a sociedade ocidental é cristã, e não ser membro da igreja representa perder prestígio social. Mas seria este um motivo correto para seguir a Jesus? Alguns vivem uma fé fria e distante, sem comprometimento e muito envolvimento, mas então enfrentam uma crise na vida. Surge uma doença ou uma tragédia, e na hora da tragédia buscam todos os recursos e todos falham. E quando não tem mais para onde ir, se voltam para Jesus. E choram diante de Jesus, e clamam o nome de Jesus, insistem com Jesus. Mas a pergunta é, fazem isso por Cristo ou por aquilo que querem receber de Cristo? Fazem isso porque amam a Jesus ou porque querem o milagre de Jesus? Por que eu sigo a Cristo? Qual é o motivo que me leva à presença de Deus? É a pessoa de Deus? É aquilo que Deus é, o caráter dele? É porque eu estou apaixonado por Jesus? É porque eu quero fazer a sua vontade? É porque eu amo o Salvador? É porque eu estou decidido a seguir o custo que custar? Ou é porque há benefícios que Ele pode me trazer na vida, há bênçãos que Ele pode me dar, há maldições das quais Ele pode me livrar e sobre as quais eu não quero estar? Então, para me ver livre dos problemas da vida, eu sigo. Por que seguimos a Cristo? Diante de nós está um processo doloroso que em breve acontecerá. Será a sacudidura. E a sacudidura ocorrerá em grande parte devido ao tempo de angústia que se intensificará sobre o mundo. As pessoas chegarão à conclusão de que seguir a Jesus é pesado demais, custa demais, significa renunciar a muitas coisas que não estão dispostas a deixar, e por isso deixarão a igreja. Muitos serão sacudidos e lançados fora. Deixarão Jesus. Não quererão mais a Cristo. Buscavam Jesus apenas enquanto podiam obter benefícios de Jesus. Eu insisto na pergunta. Por que você segue a Jesus? Por tradição? Por costume? Por obrigação? Por interesse? Por medo? Qual é a razão que te faz buscar a Cristo? É Jesus por aquilo que Ele é? Ou Jesus por aquilo que Ele pode lhe dar? É claro que Jesus nos dá muitas bênçãos. Jesus não despede vazios aqueles que o buscam. Mas buscar a Jesus unicamente por essas coisas é muito egoísta, é muito mesquinho, é muito vergonhoso, é muito pequeno. Entristece o coração de Cristo. Assim como Jesus fez com aqueles do passado, Jesus diz hoje, por que vocês me buscam? É pelo pão? É pelo milagre? É pelas bênçãos? Se é por isso, vocês estão me buscando pelos motivos errados. O pão acaba. A bênção passa. A vida material fica para trás. As coisas deste mundo
duram muito pouco, não valem aquilo que as pessoas imaginam que elas valem. Se você me busca por essas coisas, você vai se decepcionar. Porque o meu reino não é deste mundo. Eu não vim ao mundo unicamente para curar doentes, ressuscitar mortos e multiplicar pães. Eu vim ao mundo para trazer a salvação para todo pecador. Se você me busca apenas pelo milagre que você pode receber de mim, você me busca por muito pouco. Por muito pouco. Qual o motivo por que você busca Jesus? Qual o motivo que te leva à igreja? Qual o motivo que te leva a orar? Qual o motivo que te coloca na presença de Cristo? Que esta razão seja unicamente a pessoa de Jesus. A vida eterna que Jesus pode oferecer. Aquilo que Ele é. Então as bênçãos que Ele dá. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.